A gente vai falar agora sobre um assunto que vem despertando muitas discussões em todo o país, na verdade, né? Tivemos aí, ao longo da campanha, a apresentação das pesquisas de intenção de votos por vários institutos aí no âmbito nacional, no âmbito estadual, e terminada a contagem da votação no último domingo, muitos resultados foram contraditórios, né? Os resultados do primeiro turno não foram previstos por essas pesquisas. Em relação a isso, nós vamos conversar agora com o diretor aqui do Grupo JC de Comunicação, Guto Magalhães, que gosta desse assunto, acompanha de perto no seu dia a dia, não é, Guto? Exatamente. E tem algumas informações, algumas considerações em relação a esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a todos os nossos ouvintes. E aí eu fiz questão da gente voltar a falar sobre esse assunto, né, porque eu acho que a gente acaba sendo indiretamente atingido aqui no Grupo JC, né, quando eu digo indiretamente, porque nós fazemos pesquisas eleitorais desde 1996 e o nosso histórico foi sempre de acertos aí nas pesquisas eleitorais para prefeito de Rio Claro, né, e esse ano nós também fizemos pesquisa para governador e para senador e as nossas pesquisas bateram com os resultados reais que aconteceram no domingo, né? Então, isso nos incomoda bastante, né, em ver toda essa situação que aconteceu. Por isso que eu falei, acho que é bom a gente levar à luz esse debate aí para a gente poder tentar entender um pouco mais o que pode ter acontecido nesses números, né, Carla? Porque realmente foram totalmente fora da margem de erro. Quando a gente... Eu tenho há 2 dias esperado algum tipo de posicionamento dos 2 grandes institutos, que é o Datafolha e o IPEC, né? E ontem à noite, para minha surpresa, eu li um artigo da senhora Márcia, se eu não me engano, Cavalari, que é a diretora do IPEC, com uma explicação tão esdrúxula que ela testa a nossa inteligência. É só isso que eu posso falar, entendeu? Ela, na visão dela... os votos indecisos, os votos úteis do Ciro Gomes acabaram indo para o Jair Bolsonaro. Isso chega a ser... eu até brinquei em alguns grupos de WhatsApp de alguns amigos que são Ciro Gomes e que votaram no Lula, né, nesse primeiro turno, porque nos últimos 10 dias da campanha houve uma intensa migração ou tentativa de migração desse voto útil feito por artistas para que os eleitores do Ciro Gomes votassem no Lula, né? Então, ela querer falar nas suas explicações que não, esses votos do Ciro Gomes foram para o Jair Bolsonaro, para a gente fica um pouco estranho, entendeu? Então, assim, nenhuma autocrítica, zero autocrítica. Então, isso, para mim, a gente se incomoda com isso porque o nosso histórico é o quê? De acreditar nas pesquisas. A gente acredita nas pesquisas, porém... É difícil falar isso, mas eu acredito até numa tentativa, não foi quase que um estelionato eleitoral que aconteceu no último domingo. Um estelionato eleitoral que foi tentado. Não somente nas pesquisas para presidente, mas principalmente, e mais grave, nas pesquisas para senador. A gente teve casos, como São Paulo, onde os níveis foram de 20 pontos. O Marcos Pontes acabou com 50% dos votos no estado de São Paulo e as pesquisas eleitorais davam 30 pontos para ele. Um caso talvez mais grave de todos aconteceu no Paraná, onde o então terceiro colocado, que era o candidato Paulo Martins do Bolsonaro, tinha 14% dos votos, ele acabou com 36% dos votos, a 2 pontos do Sérgio Moro. Então, é de uma gravidade gigantesca. A gente tem que se atentar a isso para saber exatamente o que aconteceu. No caso da disputa ao governo de São Paulo, praticamente foi uma inversão do que as pesquisas apontavam, né? Nós tínhamos as grandes pesquisas, né, Carla? Apontavam o candidato Haddad à frente, na sequência o Tarcísio, mas com uma grande diferença aí de índices de intenção de voto, e isso acabou, esse resultado foi invertido, o Tarcísio veio à frente e o Haddad com a pontuação que seria do Tarcísio segundo as pesquisas. Exatamente. As pesquisas do JC bateram, tá? Para quem está nos escutando aqui pela internet ou pelo rádio, as pesquisas que o JC fez, tanto para senador como para governador, bateram. A gente batia aí numa vitória do Marcos Pontes e do Tarcísio, e as pesquisas nacionais davam segundo turno, sim, porém, até sexta-feira para o sábado, ainda com uma possível empate técnico entre o Tarcísio, segundo colocado, e o Rodrigo Garcia em terceiro lugar, o que não aconteceu. Não se confirmou, né? Não aconteceu, o Tarcísio ficou
disparado em primeiro lugar, acima de 42 pontos, né, enquanto o Fernando Haddad ficou com seus 35 que tinham na pesquisa. Então, o que eu vejo é o seguinte, Carla, curiosamente, as pesquisas acertaram, né, que é isso que eles querem, essa narrativa que está sendo jogada, as pesquisas acertaram a pontuação do Márcio França para senador, as pesquisas acertaram a pontuação do Fernando Haddad para governador e as pesquisas acertaram na margem de erro, não acertaram também para presidente, mas acertaram na margem de erro para presidente, no caso do ex-presidente Lula. Porém, os segundos colocados, de maneira estranha, foram todos equivocados. Então, é isso que nos incomoda e que faz a gente ficar triste, até porque a gente sabe o seguinte, o Datafolha é um braço do UOL, o IPEC é um braço da Rede Globo, sim, não tem problema, sejam claros com isso, entendeu? Mas o que aconteceu ali, para mim, foi uma coisa, no mínimo, estranha. E falei ontem até, me parece uma tentativa de estelionato eleitoral. Essa diferença nos resultados, nós já temos aí alguns candidatos e até antigos políticos, né, que já viveram esse clima de eleições, levantando aí se existe um efeito prejudicial, danoso das pesquisas na hora do eleitor definir o seu voto e se essas pesquisas não apontarem realmente o que está acontecendo, a tendência naquele momento. Qual que é a sua avaliação a respeito desse assunto? Olha, Carla, eu acredito que isso varia pouco, né? Eu acredito que entre 1% a 2% até pode ser levado pelas pesquisas, né? No caso, principalmente nacional, né? Eu não acredito que a pessoa vai ver um número lá, como estava do IPEC, assim, por exemplo, Lula com 51 e o Bolsonaro com 35. Né? Então eu vou votar no Lula para acabar logo essa eleição. Eu não acredito muito nisso. Tá? Porém, mas quando você joga isso principalmente para o Senado e também, talvez um pouco mais para o governo do Estado, isso pode acontecer. No caso dos senadores é muito mais complicado porque é um turno só, então a pessoa muitas vezes ela escolhe um voto útil. Né? Como eu bato no caso do Paraná, as pesquisas davam um empate técnico entre Álvaro Dias e Sérgio Moro. O Álvaro Dias ficou muito para trás, então claramente o único prejudiciado no Paraná foi o candidato do Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro já assumiu, já divulgou que vai apoiar o Jair Bolsonaro no segundo turno, porém o candidato governista não era o Sérgio Moro, era o Paulo Martins, deputado federal, e acabou perdendo a eleição. Ontem estava esbravejando, né, e já existe um movimento para se abrir uma CPI no Congresso Nacional. Eu estava escutando hoje cedo essa questão das pessoas quererem quebrar o sigilo bancário das empresas de pesquisa para saber quem pagou essas pesquisas e saber se existe alguma movimentação financeira, e isso vai dar muito pano para a manga, porque realmente o que aconteceu foi, no mínimo, estranho. Esse grande bloco dos indecisos, até o vereador Julinho Lopes falava sobre esse assunto, ele esteve nas ruas aí, pôde perceber que o eleitor deixou para o último momento a sua definição em relação ao Senado, aos deputados também, acabamos tendo uma campanha muito focada na disputa à presidência e ao governo do Estado. Isso pode ter influenciado realmente os resultados ou você não acredita nessa possibilidade? Olha, Carla, a gente via pelas pesquisas aqui regionais, né, a nossa pesquisa, a JC Statsol, que o número de indecisos ainda era muito alto. Né? Por isso que, estranhamente para a gente, mais uma vez, se a nossa pesquisa dava como 20% de indecisos, como que as pesquisas estaduais para governo do Estado davam 2%, 3% de indecisos? Não é possível que Rio Claro tivesse 20% de indecisos para governo do Estado e, no âmbito estadual, a gente tivesse apenas 2% ou 3%. Então, a metodologia foi errada, logicamente, mas a gente ainda tem aquele fio de esperança que seja somente a metodologia. Tá? Mas o que aconteceu dessa vez extrapola as probabilidades que somente a metodologia foi feita errada, a culpa é do censo que está atrasado. Gente, e quando a gente vê volto ao início da minha fala, quando a gente vê uma declaração como da Márcia Cavallari, do IPEC, dizendo que ela acredita que o aumento de votos do Bolsonaro veio do voto útil do Ciro Gomes, aí a gente fica achando o seguinte, esse pessoal acha que a gente é bobo, entendeu? Então, aguardar, a gente espera, no mínimo, responsabilidade, né? Responsabilidade desses institutos
que têm um papel importante e estão sendo desacreditados por ele, por absoluta incapacidade deles mesmo, por tudo que aconteceu nesse primeiro turno. Isso não inviabiliza a questão das pesquisas, o papel das pesquisas dentro do processo eleitoral? Eu acredito que não. As pesquisas, existe um movimento de querer criminalizar as pesquisas eleitorais, que se acontecer isso vai ser um grande erro. Eu acho que num país livre, democrático, a gente tem que ter as pesquisas livres, porém reais, né? Eu acho que uma CPI, com a quebra de sigilo bancário dos donos, como tudo é feito com quebra de sigilo bancário, se quebrar o sigilo bancário do Luciano Hang por uma mensagem no WhatsApp, qual que é o problema e qual que é a diferença de se quebrar o sigilo bancário do Datafolha e do IPEC para saber quem bancou ou quem pagou essas pesquisas? Não tem problema nenhum. Quem não deve, não teme. Então, eu acredito o seguinte, criminalizar, não. Apurar, sim. Havia um acompanhamento, a forma como essas pesquisas são realizadas. Exatamente. Muito se fala também de amostragem, né? A gente sabe que existe um cálculo científico para se definir a amostragem quando você vai medir a intenção de voto dentro do país, dentro do estado. Mas algumas pessoas questionam, achando que mas é tão pouco para o país inteiro, assim, de dimensões como o Brasil, de diferenças, né, como o Brasil. Como é que você analisa essa questão, Guto? Isso, para mim, é uma pedra no sapato, Carla. Eu sempre, quando questiono com os amigos aqui que questionam as pesquisas eleitorais, eu sempre falo, olha, a gente faz pesquisa eleitoral em Rio Claro há mais de 24 anos e as nossas pesquisas sempre cravam, né? A pessoa regala o olho e fala, não, simplesmente a gente faz uma pesquisa no universo de 200 mil pessoas com 608 entrevistados. Quando o IPEC faz uma pesquisa para 216 milhões de habitantes com 2 mil entrevistados, é lógico que não é possível que essa amostra deles seja tão perfeita. Então, é só você fazer essa conta, você que está nos escutando. O JC, quando faz as pesquisas, faz uma pesquisa no universo de 200 mil pessoas, que é a população de Rio Claro, 600 entrevistados. Os grandes institutos fazem com 2 mil, 3 mil entrevistados, para 200 milhões de pessoas. Então, assim, por mais que a estatística, a amostragem, né, eles sempre falam, não, mas a estatística, a amostragem, não é possível, né? A partir do momento que eles criarem juízo e começarem a talvez fazer amostragens com 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, a gente talvez consiga ter acho que vai ter uma possibilidade maior de ter menos erro. Eu acho que é isso. Mais alguma informação que você quer destacar para o nosso ouvinte? A gente vai continuar acompanhando, né, os desdobramentos dessa discussão toda. Com certeza. Vamos caminhar, vamos escutar bastante, né, e a gente vai ficar vigilante. Vigilante porque nós aqui do Grupo JC, mais uma vez, nós acreditamos nas pesquisas eleitorais. Nós fazemos pesquisas eleitorais há décadas e fazemos com institutos de pesquisa pequenos, porém renomados. Então, acho que a gente tem que... eu acho que esse é o grande ponto. Continuar com as pesquisas, sim, e ter esse olho vigilante do eleitor.